Pergunta que tem a ver com a vinda do prefeito Luiz Fernando Machado na semana passada, em relação à questão das dívidas. Ele falou novamente que o senhor deixou dívidas. E o jornalista Nelson Manzato, que é nosso colaborador, ele escreve aqui todas as sextas-feiras, ele diz o seguinte: o atual prefeito Luiz Fernando disse que as UPAs não foram concluídas porque tem problemas estruturais. É verdade isso? Ou é desculpa para não concluir a obra? A UPA da Vila Progresso deveria ter sido entregue no final de sua administração. Por que isso não aconteceu? É assim, as 4 UPAs que estão sendo construídas na cidade, eu consegui a primeira UPA, que é a do Novo Horizonte, no começo do nosso mandato. Eu já tinha todo um encaminhamento anterior no governo do Miguel ainda. Eu concluí toda a documentação, fiz o projeto, contratei o projeto. Aliás, o projeto já estava contratado também no governo anterior. Então nós damos prosseguimento. E foi todo um processo burocrático bastante difícil. Nós conseguimos fazer a licitação e construir a UPA do Novo Horizonte. Ela chegou no final do nosso mandato praticamente pronta. Os equipamentos começaram a chegar, inclusive comprou móveis, mobiliário e equipamentos. E aí iniciamos as outras 3 UPAs, a da Vila Progresso, a da Ponte São João, que é a maior UPA de todas, e a da Vila Hortolândia. A Vila Hortolândia tinha uma característica, ela não estava na programação inicial. Nós conseguimos uma UPA a mais, né, aí junto ao Ministério da Saúde. E ela não tinha um terreno. Você pode falar um pouquinho mais alto? Claro. A gente não tinha um terreno da UPA da Vila Hortolândia. A gente desapropriou o terreno, ali próximo da básica, fizemos o projeto, essa teve um pouquinho mais atrás, e iniciamos a obra. Todos os projetos foram contratados e licitados as obras. A única que tem um problema estrutural é a UPA da Ponte São João. É uma laje, uma única laje. Isso está aqui, olha, tem um relatório completo feito pela própria prefeitura, esse documento aqui é um documento público, inclusive pedido pelo vereador Cristiano Lopes, e aqui tem um relatório completo. A única que tem um problema localizado, estrutural, é a UPA da Ponte São João. É uma laje só. Então você tem um reforço de uma laje. O restante todo, imagina uma obra de 2.500 metros quadrados, tem uma laje com um problema estrutural que aconteceu de fato no projeto. Então é um problema localizado, não é, na minha opinião, não existe nenhum empecilho à continuidade das obras e a conclusão dessas obras vão ser muito importantes para a cidade. Nós chegamos a mais ou menos 30% das obras, tanto da Vila Progresso, como da Ponte São João, quanto da Vila Hortolândia, mais ou menos 30% da obra. Então são obras grandes, mas que essa história da questão estrutural, de problemas do projeto, está totalmente desmontada essa tese aqui nesse relatório feito pela própria prefeitura, em que eu fiz questão de pedir isso. Aqui tem tudo, o projeto, o custo, o andamento, as fiscalizações havidas, portanto não há empecilho para continuar da obra. Eu acho que essa questão entrou muito no mundo político, essa coisa de tentar desmontar os projetos do governo anterior, segurar. A UPA do Novo Horizonte já podia ter sido entregue, né? Então acho que entrou muito nesse campo político, mas não existe nenhum problema estrutural grave que inviabilize qualquer UPA da cidade. Eu garanto, está aqui, está comprovado nesse relatório. A gente está no edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, vocês estão vendo o fundo, é a Avenida 9 de Julho. Se vocês ouvirem um zumbido, não é culpa nossa, não é problema do seu áudio. Está vendo uma obra aqui em cima, a gente pediu para a pessoa parar e infelizmente parece que ela não entendeu. Queremos pedir também para vocês curtirem esse post, esse vídeo que está rolando agora e também mandarem perguntas para o prefeito. O prefeito está aqui para responder a sua pergunta e as nossas também. Felipe Pinheiro, ele quer saber, o governo do estado tem fechado escolas na região. Como deputado estadual, já está colocando o senhor como deputado, o senhor pretende apoiar essa política? Na verdade é o contrário disso, né? O governo do estado, eu já fui deputado, inclusive já participei dessa discussão no estado, tem uma carência, eu diria, um déficit em relação à questão da educação no estado de São Paulo. O governo do estado está devendo, né, o governo historicamente está devendo em relação ao investimento na educação. A gente tinha em Jundiaí, quando era prefeito, a gente fazia uma análise das escolas do município, eu reformei 37 escolas, construí 4 escolas novas no município de Jundiaí,
a gente via a diferença que era a escola municipal e a escola estadual, do ponto de vista de conservação, de investimento. Então, a gente tem que investir mais. Eu lutei como deputado, eu fui 4 anos deputado, para ter investimento. Então, tem que ser ao contrário, a gente tem que abrir novas escolas. É claro que reformulação pode acontecer, mas dentro do próprio bairro, não deslocar uma criança de um bairro para um outro bairro distante. Então, investimento. E aí parceria com as prefeituras. As prefeituras também podem colaborar nisso. Muitas vezes o município tem um terreno que pode ceder, um prédio subutilizado. Então essas parcerias são necessárias. Como deputado, vou lutar como lutei. Eu me lembro dos debates do orçamento, quando eu era deputado, a gente tinha uma lógica de investimento na educação muito forte. A gente trabalhava muito para que os investimentos da educação acontecessem. E eu vou, claro, a gente está ainda numa fase muito preliminar, eu ainda nem coloquei minha candidatura, mas como deputado lá atrás eu já trabalhei, e se um dia vier a ser, com certeza vou trabalhar também. Rapidinho, a dona Vera Latance, ela está voltando atrás, talvez ela não tenha visto o senhor falar das UPAs. As UPAs foram sua promessa de campanha, e se não tiveram problema, por que você não as entregou? Pelo tamanho que essas UPAs têm, pela complexidade que ela tem na execução da obra, porque 4 UPAs são 4, no caso do Jundiaí, são 4 hospitais. Não é uma UPA como tem em outras cidades que tem 700 metros quadrados, 500 metros quadrados. A UPA de Jundiaí tem 2.500 metros quadrados, é um hospital. Eu entreguei o PA Central em Jundiaí em 70 dias. 70 dias a gente estava entregue o PA Central funcionando, atendendo 800 pessoas por dia. Imagina o que é o Hospital São Vicente se não fosse o PA Central. Então, quando você tem uma possibilidade, você faz. Agora, a UPA é mais complexo. É o dinheiro que vinha do governo federal, tinha que ter todos os projetos, arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica, layout, tudo. Esse projeto tiveram que ser contratado, depois teve a liberação do recurso, aprovação na Caixa Econômica. Me lembro que a gente mandava pilhas de dinheiro e tem mais, de projetos. E tem mais uma coisa importante. A UPA da Vila Hortolândia, o projeto foi todo ele feito dentro da prefeitura, pelos próprios técnicos da prefeitura. Então, quando o prefeito fala aqui que tem erro e que a prefeitura identificou, olha, foi feito dentro da prefeitura pelos próprios técnicos, portanto, não tem lógica essa questão. A única que tem um problema técnico localizado é da Ponte São João. Dona Vera, de novo, ela dá a tréplica dela. Por que o senhor prometeu? Afinal, você é engenheiro de formação, deveria saber antes de prometer, o senhor não acha? Não, mas não tem nada a ver com a engenharia, tem a ver com a complexidade burocrática. Você conseguir um recurso, a gente deveria estar aplaudindo o Jundiaí por ter conquistado 4 UPAs. Poucos municípios conseguiram UPAs desse porte. A gente deve estar aplaudindo o Jundiaí ter conseguido fazer a licitação e essas obras estarem em andamento. O que nós temos que fazer é parar com essa política de disputa de lado que está acontecendo hoje em Jundiaí, terminar essas obras e entregar para a população. É isso que nós temos que fazer. Então acabar com esse joguinho político, porque imagina você, se eu quando assumi, chegasse lá no túnel da Ponte São João, que tinha sido iniciado no governo do Miguel Haddad, e ele tinha um custo bastante alto, para uma obra de um túnel, ele tinha um custo bastante alto, até pela complexidade que tem ali, eu compreendo, mas poderia ser uma outra obra muito melhor do ponto de vista viário. Eu, com todo aquele custo que tinha sido feito, 30%, como foi a UPA agora, 30% só da obra do túnel. Eu concluí aquela obra do começo ao fim, não fiquei reclamando. Eu fui buscar o recurso, concluí, botei no orçamento, terminei a obra e entreguei para a população. Então precisa parar com esse mimimi, que isso está prejudicando a população. Entrega as 4 UPAs para a cidade, entrega o Centro das Artes para a cidade, que estava sendo executado e parou também. Faz os investimentos que a gente tem. Agora nós conseguimos, antes de eu sair da prefeitura, nós conseguimos 10 milhões para fazer asfalto, rede de água e esgoto em loteamentos da periferia que estão sendo regularizados. Essa obra está saindo agora. Eu estou feliz com isso. Essa obra vai ser toda ela feita pelo atual governo. Mas eu estou feliz. Precisa parar com essa história dessa disputa e entregar a obra para a população. Com a UPA funcionando, eu não tenho nenhuma dúvida. O Hospital São Vicente vai ter um alívio. Porque ele vai ter lá na região da Almerinda, lá na região da Ponte São João, um resultado prático. Não é aquela UBS que você vai e tem um atendimento só, que ele é um preventivo. Você tem um resultado prático de um atendimento. É um hospital. O Hospital São Vicente vai ser aliviado. Então, eu acho que a gente está muito na política, essa política pequena, e aí acaba não realizando o que a cidade precisa. Manda sua pergunta aqui pra gente através do Facebook, o prefeito vai responder para vocês.
Eu vou emendar duas, Pedro. Juliano Tinoco, fomos enganados. Cadê as UPAs? Cadê o BRT? Deixou salários atrasados e dívidas para a prefeitura. E aí o radialista Wilson Fredo, você quando assumiu a prefeitura estava com as finanças em ordem? Tá, vamos por partes então. BRT. BRT para mim uma das maiores tristezas que eu tenho em relação ao que aconteceu com o BRT. Foram 4 anos elaborando o projeto, buscando recurso, 106 milhões de reais nós conseguimos para Jundiaí. Fizemos um projeto que ligava o terminal Colônia com o terminal Vila Ares e chegava até o centro da cidade. Era um trecho útil, interessante para o transporte da cidade. Transporte moderno, com estações de pré-embarque. Você imagina hoje, em 2018, se o BRT tivesse sido concluída a licitação que nós iniciamos em 2016, nós teríamos já a reforma em andamento do terminal Colônia, completamente, a reforma em andamento do terminal Vila Ares, a obra acontecendo na região da Imigrantes, 2 viadutos, nós jogamos fora 2 viadutos que estavam ali na região da antiga Duratex, que iam resolver todo aquele problema de tráfego. Não era só o BRT, era o problema de tráfego. E nós jogamos fora 106 milhões. Eu vou dizer uma coisa para você como servidor público. Há 10 anos atrás, quando se falava de lei de responsabilidade fiscal, eu falo, qualquer gestor que entrasse e jogasse fora um recurso de 106 milhões num projeto aprovado pela Caixa Econômica Federal, aprovado pelo Ministério das Cidades, eu não sei o que aconteceria com esse gestor. Hoje joga fora o recurso e não acontece nada. Como é que pode a gente ter feito isso na cidade de Jundiaí? Um projeto que mudaria o sistema e não era um projeto isolado, ele tinha toda uma rede para o futuro, uma rede que ia chegar até o Novo Horizonte, que ia ligar com a região lá da prefeitura, com a região sul da cidade. Então eu lamento muito que esse projeto tenha sido jogado fora por picuinha política. É lamentável esse tipo de coisa, lamentável. Quando eu penso nisso, eu falo, como é que pode uma cidade que reclama que eu deixei dívida e joga 106 milhões fora? Como é que pode isso? Eu vou explicar da dívida. Vou explicar porque é uma mentira sendo contada e que não tem fim. Isso todo dia. Agora está discutindo, Marco, o reajuste do funcionalismo. A prefeitura tem a coragem de vir a público com um documento hoje dizendo que não consegue dar mais reajuste por causa da irresponsabilidade fiscal do nosso governo. Nós estamos falando de um orçamento de 2018 que não fui eu que fiz. Quem fez foram eles. Então como é que pode falar um negócio desse? E não existe responsabilidade fiscal. A gente nunca teve problema em relação ao funcionalismo. Muito pelo contrário. Fizemos o maior investimento no funcionalismo da história de Jundiaí, com reajustes acima da inflação, recuperação de categoria, o auxílio alimentação, tudo isso. Eu não deixei de pagar salário como estão colocando aí. Eu nunca deixei de pagar salário, fui até o fim. O que faltou foi auxílio alimentação no último mês, por conta da queda da arrecadação violentíssima que foi em setembro, outubro, novembro e dezembro. Então faltou pagar auxílio alimentação. Agora, sabe quanto tinha no caixa no dia 2 de janeiro? Eu deixei 5 milhões e meio de reais em dinheiro no caixa da prefeitura e o governo federal repassou 3 milhões e meio, mais ou menos, daqueles royalties do retorno do recurso para o município. Juntando os dois, se eu fosse prefeito reeleito, eu pagaria o auxílio alimentação no dia 2 de janeiro. Sabe o que eles fizeram? Prorrogaram aquilo, seguraram para colocar o funcionalismo contra mim. Eu nunca deixei de pagar salário, paguei 13º, paguei salário todos os meses. Todos os meses. O que faltou foi o auxílio alimentação por conta dessa queda de arrecadação. Em relação à dívida que o Adilson coloca, são 2 questões. É bom explicar direitinho isso para não ter dúvida. Existe uma dívida que é a dívida do município. É a dívida do investimento, do financiamento, do empréstimo. É aquela dívida que caso você conseguisse pagar 40% do teu financiamento. Então nós reduzimos a dívida fundada, a dívida principal, em 40%. E eu já tenho os dados agora de quanto ela subiu o ano passado. Eu já tenho os dados do tribunal de quanto ela subiu o ano passado. Já subiu um pouco o ano passado, no primeiro ano do governo do atual prefeito. Estou acompanhando isso, passo a passo. Agora, existe uma outra questão, que é o déficit. É aquilo que você arrecada e aquilo que você paga. 66 milhões. Agora, isso é muito. Quando eu falo 5% do orçamento, você recupera e paga isso em 4, 5 meses.
Eles passaram 1 ano e meio batendo na gente. Quem está em Itupeva teve 100% do orçamento de déficit. Sabe o que é 100% do orçamento? 5%. Então, é um discurso que eles fizeram para resolver duas questões. Uma, tentar me desmoralizar. Eles precisavam desmoralizar. É a linha que eles adotaram. E assim, dizendo que eu fui um mau gestor, que eu deixei dívida, eles bateram isso o tempo todo. E a outra é para justificar o fato deles não terem executado as coisas que tinham executado na cidade, continuado as obras das UPAs, as obras que nós deixamos, o parque tecnológico que começou e ficou parado esse tempo todo, a unidade básica do Jardim do Lago que nós iniciamos e foi abandonada. Quer dizer, essas obras todas que a gente iniciou, eles abandonaram. E aí tiveram que usar esse discurso, que também não concordo, acho que isso também está superado, mas infelizmente é o que acontece. Então, essa questão da dívida, eu repito, nós reduzimos a dívida principal em 40% do nosso mandato, 40%, e tivemos um déficit no último ano de 66 milhões, que é plenamente possível. Imagina um orçamento de 2 bi, 66 milhões, você consegue em 4, 5 meses você resolver essa questão. É uma situação muito melhor que a 98% dos municípios brasileiros. Marcelo Arantes, ele está aqui desesperado com uma pergunta. Um pouquinho para essa questão que eu acho que é importante. O Marcelo Arantes, ele está com uma pergunta engasgada há 2 anos, ele está falando aqui. O senhor firmou o convênio com o Ministério da Justiça que liberou mais de 600 mil para a Guarda Municipal comprar viaturas e implementar o programa de prevenção à violência e uso de drogas nas escolas e não executou o projeto aprovado e acabou alugando viaturas. Ele quer saber o porquê isso aconteceu. Nós alugamos viaturas porque existe um estudo feito pelos técnicos da Prefeitura mostrando que alugar viaturas e comprar viaturas compensa mais hoje, não só para a Guarda Municipal, mas para toda a frota municipal, pelo recurso que você tem, pelo gasto que você tem com manutenção. Existe um estudo muito claro disso, que compensa você alugar veículo do que você fazer a compra de veículos novos. Então, para a Guarda Municipal, como para a Prefeitura toda, você alugar veículo compensa mais do que você comprar. Isso não tem nenhuma dúvida disso, existe estudo técnico que comprova isso dentro da Prefeitura. Nós seguimos esse estudo, por isso o aluguel da Guarda. E é outra coisa que a gente deveria estar comemorando. A Guarda teve aluguel de viaturas, teve armamento novo, teve novos guardas, nós contratamos novos guardas, de fato, não o que aconteceu agora, que repôs simplesmente alguns que saíram de aposentadoria, nem conseguiu repor, isso um próprio guarda falou para mim, mal se conseguiu repor agora no ano passado e seria uma propaganda em cima disso. Nós contratamos guardas municipais, homens e mulheres. Quando que a gente lembra da Guarda ter tido concurso público nos últimos anos? Então a gente conseguiu, nas últimas décadas até, a gente conseguiu estruturar a Guarda Municipal. Então a gente devia estar comemorando que a Guarda hoje é uma das melhores guardas do Brasil, e não é só no nosso governo, ela vem historicamente como uma das melhores guardas do Brasil, e conseguimos dar a ela a condição de trabalho, inclusive com monitoramento. O monitoramento foi ampliado na cidade, tudo isso a gente conseguiu fazer. Então a gente deu todo o apoio à Guarda Municipal e ela melhorou muito o seu trabalho na cidade. Tanto que encontro guardas até hoje falam, a gente realmente teve uma melhoria muito grande durante o seu governo. Dona Tabata Pardini, como mãe na educação, os uniformes eram entregues com qualidade, agora estão grandes demais e diminuíram a quantidade. É isso que eu sei. Os uniformes, eles tiveram primeiro uma diminuição do número de peças. Nós tínhamos 11 peças, a gente tinha um cuidado com esse... Eu percebi até na entrevista que eu assisti do prefeito, que ele tem alguma restrição à questão dos uniformes gratuitos. Eu tenho andado nas cidades e perguntado, muitas cidades têm uniforme gratuito. Eu acho um bom projeto, um bom programa, porque ele dá qualidade, a criança fica melhor, melhora a autoestima, a segurança da criança, é uma economia para a família também. Eu sinto que ele tem uma certa restrição em relação a entregar o uniforme gratuito para as crianças. Mas houve uma piora em relação à qualidade visível ano passado. Esse ano, hoje até um pai de aluno me falou isso lá na Vila Comercial. Um pai de aluno me falou isso, houve uma piora na qualidade, houve uma diminuição do número de peças, foram retiradas peças do tênis, uma blusa, foi retirada peças também. E também em relação ao material escolar, houve uma diminuição de qualidade tremenda na questão do material escolar. Caiu muito.
A gente tinha um cuidado, um carinho com relação ao material e uniforme, porque são duas coisas importantes na vida da criança. Sabe? A criança chega na escola, tem o uniforme, tem o material, ela se sente melhor. Então, eu acho isso uma pena, a perda de qualidade. E a gente precisa resolver essa questão do atraso. Está tendo um atraso esse ano, ainda não foi entregue. Tivemos atraso no nosso governo também, até porque é um projeto novo. Nós tivemos um atraso em 2014, quando foi o primeiro ano. Em 2015 não teve atraso, a gente conseguiu entregar bem logo no comecinho do ano. E em 2016 tivemos um atraso de novo. Essa questão precisaria resolver, tanto a gente teria que ter resolvido antes, como o governo atual tem que resolver. Agora, o duro é a perda de qualidade, sem dúvida. Professor Afonso Machado, que você deve conhecer, também na área de educação. No início da gestão foram feitos vários investimentos na área de educação. No final do seu governo, esse setor estava parado. O que aconteceu? Não, na verdade não. A gente conseguiu, olha, algumas coisas interessantes na educação. O EJA, nós formamos 4 mil pessoas que voltaram a estudar através da Escola de Educação de Jovens e Adultos. É um projeto maravilhoso. Tivemos fechamento de salas no ano passado, um problema, o projeto caiu um pouquinho, mas tivemos 4 mil pessoas que se formaram, que voltaram a estudar e se formaram. É um projeto belíssimo. Eu e a Margarete, minha esposa, que está aqui comigo me acompanhando, aí quando a gente entregar o diploma lá no Puritiama, era uma emoção, me arrepia, só de falar me arrepia, porque era uma emoção de ver aquelas pessoas de 50, 70, 80 anos recebendo um diploma do EJA, uma coisa maravilhosa. Fizemos reformas em unidades e escolas, praticamente em muitos bairros do município. Em todos não, porque alguns ainda ficaram. Cobrimos quadras, como na Vila Helena. Agora saiu do Marcos Gasparian, que a gente iniciou também a licitação no nosso governo. No Santa Gertrudes cobrimos quadra, que é uma coisa importante para a criança também. Além disso, eu falei do uniforme, eu falei do material escolar. Creche, 3 mil vagas de creche, está aí a discussão. O pessoal dizia que tinha uma fila, continua a fila. Por que tem a fila? Por mais que o poder público faça, seja eu, seja o Luiz, seja qualquer prefeito, hoje está acontecendo uma migração, as crianças estão deixando a creche particular para ir na creche pública. Existem todos os dias uma notificação porque a prefeitura dê vaga para as crianças. Então, é um problema muito sério, não dá para discutir, fiz 3 mil, o outro fez 1.500, não, é um problema grave, mas a gente conseguiu atender boa parte do município. Então, a gente conseguiu avançar bastante durante todo o governo, do começo ao fim, e contratamos professores, demos 1/3 extra classe, que era uma briga histórica, do professor ter um tempo para ele poder trabalhar. Isso é um ganho para a qualidade do ensino. Então, a gente investiu do começo ao fim na educação e foi um setor bastante exitoso do ponto de vista das realizações. Tem pergunta para mandar para o prefeito Pedro Bigardi? Manda para a gente aí que a gente faz agora no ar. O seu Hamilton Fernando Anzolin. Pedro, hoje você se arrepende de pessoas que levou para a administração de Jundiaí? Olha, eu falo que não tem como essa história de arrepender, nem do que fez, nem quem estava do lado. Eu tinha um secretariado de um nível muito bom, a gente conseguiu montar um secretariado, é difícil montar um secretariado, você conciliar a questão política, a questão técnica, a gente conseguiu montar um secretariado. É claro que, olhando para o passado, você faria uma mudança aqui, mudança ali, você não traria tal pessoa, poderia trazer uma outra, mas a gente teve tanta coisa boa. O nível de realização do nosso governo foi, não tem nenhuma dúvida disso, o maior nível de realização da história de Jundiaí. Fui servidor público, eu trabalhei com o Benassi, com o Ari, com o Miguel, com o Valmor, com o Pedro Fávaro. Eu acompanhei, acho que não esqueci de ninguém, né? Eu acompanhei esses prefeitos todos, então eu sei o que foi a realização do nosso governo, num período muito triste, muito difícil da história. Então eu olho para trás, eu não me arrependo de absolutamente nada. A gente fez de acordo com aquilo que a gente pôde enxergar, e olhando para trás hoje, se fosse ter um outro governo, eu sem dúvida faria essas mudanças que eu hoje enxergo, mas naquele momento não havia. Perfeito. Se o seu governo foi bom, fez tantas realizações, por que o senhor perdeu a eleição? Olha, primeiro que eu acho que a gente... eu vou citar 3 coisas aqui, que eu acho que talvez explique um pouquinho. Primeiro, uma conjuntura nacional muito diferente, ela é uma conjuntura que... eu sempre fui
carimbado como uma pessoa do PT. Porque eu fiquei 22 anos do PT, fiquei 10 anos no PCdoB, sou uma pessoa de esquerda, né? E eu sempre fui carimbado como uma pessoa do PT. E houve uma rejeição muito forte ao PT e aos partidos de esquerda no Brasil. Isso ficou muito sentido nos últimos anos. Então isso pesou. Claro, as pessoas olhavam para mim e olhavam de uma pessoa de esquerda que tinha uma tradição de ser que foi do PT, do PCdoB. Então isso pesou nessa conjuntura nacional. A segunda questão, eu errei na comunicação. Eu não estou falando dos técnicos, das pessoas que passaram pelo setor, mas eu acho que a comunicação tinha que ter valorizado mais. Eu tinha uma preocupação de fazer, e acho que a gente tem que valorizar mais o que a gente fazia. Um cuidado mais na valorização. A Feira da Amizade, a Margarete está aqui, um projeto maravilhoso. Maravilhoso para as entidades, para a cidade, para reunir a família, projeto de humanização. A gente podia valorizar mais esse, podia valorizar mais uma creche que entrega lá na Roseira, um prédio fechado, há 15 anos você vai, entrega e cria uma escola de ensino integral, que até foi uma pergunta para o prefeito. Nós fizemos 2 escolas de ensino integral, na Terra Nova e na Roseira. Então, assim, eu acho que faltou esse cuidado na valorização. E o terceiro, tudo isso eu faço como autocrítica, claro que tem fatores externos. O terceiro, eu acho que, como eu fui sempre uma pessoa de rua, e eu tive que trabalhar muito a gestão, pelo vício de ser um servidor público, eu trabalhei muito a gestão, eu cuidava de tudo, eu queria ler tudo, ver tudo. Eu tive menos tempo para a rua. Talvez as pessoas quisessem mais a minha presença do lado, do que eu como gestor ali. Então, se eu pudesse estar mais presente com as pessoas, eu sentia falta da minha presença na feira, no bairro. Eu ia, mas eu ia para ver como é que estava, ver a obra, eu estava como gestor. E as pessoas queriam ver para estar comigo ali. Então eu senti que isso também atrapalhou. Agora, eu me senti realizado, eu saí do governo muito bem. Eu me senti realizado como ser humano, como profissional, como político. Estou realizado em relação ao que eu já fiz. Não tenho assim essas perspectivas de vou fazer projeto para voltar. Eu não tenho, eu estou muito tranquilo e realizado aquilo que eu fiz. Durante os 4 anos que o senhor esteve à frente da prefeitura, a gente ouviu muitos comentários de que um dos erros do senhor teria sido trazer muita gente de fora de Jundiaí, pessoas que não conheciam a cidade. Quanto à divulgação de eventos importantes, posso discordar do senhor um minutinho? Pode. Eu não vejo dessa maneira, até porque tem dono de jornal que dá muita risada hoje com o dinheiro que recebeu da prefeitura naquele período. Mas não é esse tipo de divulgação mais próxima ali do povo mesmo. E a rede social, a gente trabalhou muito pouco e já estava nesse processo, nessa revolução que está acontecendo. Em relação a trazer gente de fora, foi um discurso que foi usado contra a gente para desmoralizar o governo. Agora eu pergunto, quem era de fora no meu secretariado? Olha, tinha Marcelo Cerezer, família Cerezer tradicionalista, o Cristiano Lopes, que é daqui, o Júnior Brilhante, vai falar que o Júnior é de Várzea, claro que ele tem raízes. O pai e o avô dele foram prefeitos de Várzea, ele foi vice-prefeito de Várzea, mas ele é uma pessoa totalmente ligada à cidade de Jundiaí, vive aqui, e foi um excelente secretário de obras. O Aguinaldo Leite, secretário de Serviços Públicos, a Daniela da Câmara, Planejamento, todo mundo de Jundiaí. Então eu tinha o Júnior, que teria vindo de Várzea, se é que isso pesa alguma coisa, e o Zé Carlos Pires, que foi o chefe de gabinete, que é uma pessoa que me ajudou muito, seja como deputado, como prefeito na minha campanha. O Zé é um parceiro de primeira, mas eu sentia que existia um preconceito em relação a ele ali, porque ele veio de fora, porque era do PCdoB. Então, fora disso, não tem mais ninguém. O pessoal era o Ferraz, comandando a guarda, Jundiaí, e vai, todas as áreas. Então foi um discurso utilizado que pegou, mas que não era real. Eu perguntei para o prefeito Luiz Fernando, caso o senhor vença a eleição para deputado estadual, como é que vai ser o relacionamento. O senhor deve ter visto a resposta. Ele disse que no que tange a política, se o senhor falar a mesma língua dele, que é o benefício para Jundiaí, vocês vão ter uma boa convivência. E o senhor, como é que vai ser a convivência se o senhor for eleito deputado estadual com o prefeito Luiz Fernando? Eu acho que depende.
eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que não, a gente vai se amar, eu sou deputado, ele é prefeito, vamos se ajudar. Todo mundo fala isso. Mas na prática não é bem assim. Depende muito do nível de respeito que se tem. Eu vou falar para você, eu fui deputado junto com Ari Fossi. Tinha um relacionamento absolutamente respeitoso com ele. A gente, cada um, tinha uma trincheira. Na hora de lutar pelos projetos de Jundiaí, a gente estava junto. O caso da aglomeração urbana, nós aprovamos juntos. Eu nunca fiz diferença com Jundiaí ou com qualquer outro município em relação a mandar verbas quando eu era deputado. Agora, vai depender do nível de respeito que vai ter entre as autoridades, aqueles que estão no cargo. Porque se não tem isso, afasta mesmo. E aí não tem o que liga. Então, vai depender do nível de relação e de respeito que tiver. Porque senão, olha, a hora que nós fizemos no mandato, nós terminamos o nosso mandato, fizemos uma transição nos meses após a eleição, uma transição absolutamente respeitosa, passando todos os dados para o novo governo, todos os dados. Eles receberam tudo, leram tudo, discutimos a festa da uva no começo do ano, como é que ia ser. A gente já abriu as licitações para poder facilitar. Aliás, como o Miguel fez comigo também, já tinha as licitações encaminhadas. Então, a gente fez uma transição muito tranquila, muito respeitosa. Dia 2 de janeiro começou a pancadaria e não parou mais. Então, se havia problemas com relação à dívida, com orçamento, com obra, com qualquer coisa, por que não foi falado durante a transição? Acabou a transição, assumiu o governo, veio a pancadaria. Nesse nível de relação, não dá para ter uma relação, eu vou ajudar a Jundiaí, vou ajudar as entidades, vou ajudar a prefeitura, vou ajudar a cidade. Agora, o nível de relacionamento vai depender do nível de respeito que se tem. Quantas ações ainda pesam contra o senhor no Tribunal de Contas? Quais são elas? Na verdade, o Tribunal de Contas não tem só uma conta que está em análise. Aliás, essa conta é 2015. Ela tem todos os pareceres técnicos favoráveis, tem o parecer, tem uma auditoria feita por Campinas, que também foi favorável, e tem um parecer contrário de um juiz. Mas isso está em análise. Então, dificilmente não vai ser aprovada essa conta. É só uma conta que está em andamento. Como é 2016, que já está em andamento. Que, aliás, eu tenho até os dados aqui do relatório que comprova que essa história de dívida é conversa mole. Existe um déficit, mas não existe dívida, prefeitura quebrada, nada disso. E eu tenho um processo só em andamento, que está perdemos na segunda instância, vai para a última instância, mas que não é um problema que gera inegibilidade, porque é um problema administrativo. Foi a lei que o Miguel fez dos cargos comissionados e que eu apliquei a lei. Eu não fiz lei nenhuma, muito pelo contrário, eu reduzi os cargos, como o Luiz também reduziu, acertadamente no começo do governo dele, ele reduziu o cargo comissionado, eu também reduzi. Então é uma lei que veio lá de trás. Então, isso não devia nem estar rolando, sinceramente, porque o Miguel fez uma lei num período em que não havia, ele fez de acordo com aquela análise daquele momento. Eu reduzi cargo comissionado, o Luiz veio, reduziu o cargo comissionado, mas as pessoas querem que você não tenha nem secretário. É um exagero que está acontecendo com os tribunais. Você não pode nem ter secretário e diretor. Então, o número de cargo comissionado de Jundiaí não é exagerado, no geral, não é exagerado. E, então, eu acho que esse processo está em andamento, é o único processo que eu tenho, o único. Então, fora disso, graças a Deus, não tem mais nada. Quais são as suas chances de ser eleito deputado estadual? O senhor tem ideia de quantos votos vai precisar e como é que está a vida no PDT? Bom, a vida no PDT está ótima, eu tô fazendo política com alegria, assim, nada contra o PSD, porque não batia as ideias. Eu acho que eu atrapalhei o PSD, e o PSD me atrapalhou, foi uma coisa, eu falei isso para o ministro Kassab, não estava batendo as ideias. Então, no PDT eu estou me sentindo feliz de poder ajudar o Gerson Sartori na presidência, a reestruturar o partido na região. Eu gosto de ajudar, eleger lá o vereador na cidade, lá em Mariporã, ajudar em Louveira, Itupé. Eu gosto de ajudar, eu vou usar a minha experiência para ajudar. Com relação à eleição, olha, demorou para eu definir essa questão, se eu sairia candidato, pré-candidato agora ou não. Eu resolvi que eu vou ser. É muito difícil saber o número de votos, porque o PDT tem uma chapa ainda
que eu não conheço 90% dos candidatos do PDT, conheço 2 ou 3, então é difícil você analisar, mas eu estou assim, feliz com o que eu estou fazendo, acho que a questão de eleição é uma consequência e eu imagino, só para não deixar sem número, porque eu não gosto de deixar sem resposta, eu imagino que com 60 mil votos eu consigo me eleger no PDT. Tem um cálculo de quantos deputados Jundiaí deve eleger? Estadual, federal, já sabe? Não sei, vai depender dos outros partidos, né? O PSDB, por exemplo, que tem o Gustavo, está numa coligação com o PSD, uma coligação forte, é difícil prever ali, talvez seja um pouco mais, 70 mil votos, 75 mil votos para eleger. Para federal tem o Miguel, tem o Gerson, tem o Pacheco, o Dr. Pacheco, Rafael Purgato, é difícil a gente avaliar, né, quem que tem chance de se eleger. Vamos ver, o Dr. Cláudio Miranda, também federal, vamos ver. Tem uma pergunta que sumiu, mas eu peço desculpa pro internauta, acontece isso aqui na internet, mas eu lembro que ele pergunta para você, como deputado estadual, o que você vai fazer em termos de infraestrutura para as cidades. Ele cita a marginal do Rio Jundiaí como um grande problema. Tem solução? Olha, eu passei na marginal esses dias, realmente é uma situação que é engraçado que ela se arrasta muito tempo, né? Desde quando ela foi feita, né? Uma coisa assim, mesmo os deputados que passaram têm dificuldade, a gente precisava ter uma solução ali. Eu imaginei uma coisa ali que eu não sei se é possível, mas eu passando por ela tive uma ideia. A gente, no aglomerado urbano, que pega Jundiaí, Várzea e Campo Limpo, os 3 municípios estão no aglomerado. Eu sei que o aglomerado não tem recurso, mas eu pensei numa emenda de deputados, que agora a emenda agora é impositiva, ela está no orçamento, né? Que a gente pudesse pegar assim 4, 5 deputados dos mais variados partidos e conseguisse juntar essas emendas, um pouco de cada um, e trazer para o aglomerado gerenciar isso como uma obra. Aí eu acho que sai. É uma ideia que eu tive, né? Mas eu espero que aconteça, porque realmente está muito ruim e perigosa, né? Porque a questão do rio ali, muito perigosa. A pergunta foi do Cassiano Rogério Gonçalves. Desculpa, Cassiano. Eu vou para... Uma ideia, Cassiano. É verdade. Eu vou para a pergunta da Rose Gouveia. Conhece? Conheço. Rose Gouveia, advogada. Senhor ex-prefeito Pedro Bigardi, ela faz uma pergunta muito grande. Como o senhor sabe, no seu governo foi dado o pontapé inicial para o Conselho LGBT em 2014, em que pese o projeto estar pronto e acabado, ter recebido os avais de todas as secretarias da Prefeitura, ele nunca foi encaminhado à Câmara Municipal para a sua votação, ficando estagnado de agosto de 2015 até o final da sua gestão. A mudança para um partido de direita e pressão das novas eleições, com receio de perder o voto dos conservadores, foram os motivos preponderantes para que o projeto do Conselho LGBT fosse engavetado. Lembrando que a população LGBT é o único segmento que não está representado por Conselho Municipal. Sim. Se eu tivesse algum receio de alguma reação dos conservadores da cidade, eu não teria nem passado perto da marcha LGBT que aconteceu em Jundiaí. Eu dei total apoio. Fui o único prefeito da cidade de Jundiaí até hoje que foi até a marcha. A Rosa estava lá, ela acompanhou. Eu fiz diversas reuniões com o movimento. Pelo contrário, é que nós, não só esse, nós tínhamos outros projetos para mandar para a Câmara, só que a gente sempre fazia avaliação com a Câmara do ponto de vista de oportunidade, a gente tinha estratégia para trabalhar com a Câmara, tanto que a gente aprovou muitos projetos praticamente sem polêmica. Eu vou dizer uma coisa para você, a gente estava até um pouco antes aqui assistindo a sessão da Câmara de Jundiaí hoje, e eu tinha um cuidado muito grande de valorizar os vereadores, independente de oposição à situação. A gente tinha uma preocupação de inserir os vereadores num debate propositivo, positivo para eles, e eu vejo que a agenda da Câmara hoje é extremamente negativa. Pode ver, toda semana tem problema. Uma coisa muito difícil. O vereador ele acaba sofrendo hoje na cidade pela essa agenda negativa que o próprio executivo lhe impõe. Eu vejo isso. Então, a gente trabalhou sempre com muita estratégia política, né? E a gente conseguiu avançar em muitas questões, né? A gente criou as coordenadorias, que foi um avanço, todas as coordenadorias exatamente fizeram a discussão da mulher, do idoso, da questão racial. Então, a gente buscou a questão LGBT. Agora, foi uma questão de oportunidade. Eu sou uma pessoa absolutamente tranquila em relação a essa questão
eu não tenho preocupação que vai falar, muito pelo contrário, a gente tem que fazer um enfrentamento com esse mundo conservador que nós temos hoje, em que desrespeita as pessoas, né? Um desrespeito às pessoas. E eu acho que a gente tem que fazer essa luta diária. Pergunta minha, prefeito. Por que o senhor tirou o SOS do Anhangabaú? O que foi falado na época é que o senhor ficou com medo de perder votos lá no Anhangabaú. E por que o senhor levou para debaixo da ponte? O debaixo da ponte foi um termo que o Luiz usou para desmoralizar essa mudança que a gente está fazendo. A gente fez uma mudança na área da assistência social, porque o SOS ele vem de um período em que você fazia a casa-abrigo, né? As pessoas junto, né? o que passava por ali, que ficava uma noite e ia embora, as pessoas que ficaram ali 20, 30 anos, então aquilo tudo se misturava. Hoje na assistência você tem modalidades de atendimento. Você tem a casa-abrigo, você tem, agora não vou lembrar de todos, a casa de passagem e assim por diante. Então a gente começou a reorganizar isso. E o SOS no Anhangabaú, ele não conseguia mais, até pelo vício de estar ali, o vício histórico, não conseguia mais atender essa realidade. Então a saída dele lá é no sentido de a gente criar uma nova estruturação, que aliás começou a ser feita. A ida para aquele local não é estar embaixo da ponte, tem muita coisa embaixo da ponte que funciona muitíssimo bem. É um viaduto, existia uma área embaixo, a gente procurou ali um lugar que pudesse atender, mas com uma nova lógica, que tem que ser alterada. Ali tem que ser uma casa de passagem, né? Porque a casa-abrigo tem que ser como nós fizemos no Caxambu. Lá no Caxambu tem uma casa-abrigo, a parceria com uma entidade. Então, a gente fez uma mudança para reestruturar o setor, né? Agora, tem muito preconceito, ninguém quer uma casa-abrigo de passagem que seja perto da sua casa, é difícil. O Luiz falou que ia mudar o ano passado, nós já estamos no segundo ano, não mudou, porque é difícil, é complicado. Então, agora ele está sentindo o que é. Então, essa chacota que ele fez, ela voltou embaixo da ponte, que depois acabou se repetindo, ela desmoraliza um projeto sério que a gente estava fazendo de reconstruir esse projeto da assistência. Perfeito. O Vandinho Cosmo quer saber o que o senhor está achando da gestão do esporte em Jundiaí. O João Pereira da Silva pergunta para o senhor o que achou do gasto de 1 milhão do governo atual para limpar a represa que continua repleta de algas. O senhor acompanhou isso? Acompanhei, eu acho que é estranho, né? De fato, a gente tinha uma licitação em andamento, talvez eu erre em alguma coisa aqui, eu vou colocar o que eu sei. Existia uma licitação em andamento na DAI no final do segundo semestre de 2016, foi interrompida essa licitação, parece que foi aberta uma nova, e aí o serviço foi executado, a gente viu que foi executado, a comunicação da DAI mostrou isso, só que de repente aparece esse problema. Então eu acho que era uma questão para a Câmara Municipal, junto com o DAI e Prefeitura, sentar e avaliar o que aconteceu, porque não me parece que o problema foi resolvido e foi feito investimento. Então é uma questão que precisa ser apurada. Não estou dizendo que tem irregularidade, mas está lá, está claro para todo mundo ver, portanto precisa ser apurada. Em relação a outra questão do esporte. Do esporte. Eu acho assim, foi doído ver Jundiaí não estar nos Jogos Regionais. Os Jogos Regionais, primeiro ano, não tem lógica. O discurso de que eles estava endividado, né, para me desmoralizar, foi uma pena não ter ido para os Jogos Regionais. Ali era uma vitrine nossa. Eu fiquei realmente muito chateado, escrevi sobre isso, porque a gente trouxe os Jogos Regionais para cá. A festa que foi na cidade, aquele encerramento no Sesc, uma coisa maravilhosa, maravilhosa, elogiada pelo governo do estado. O secretário me disse o seguinte: Pedro, eu nunca vi, nesses anos todos que eu acompanho, os Jogos Regionais com essa qualidade que foi feita. E o Cristiano, que era o meu secretário, depois o Mafia, que também, eram pessoas da área, né? Então, a cidade tinha muita movimentação, muito evento acontecendo nos bairros, os centros esportivos que nós entregamos na Vila Nambi, na Vila Comercial, as reformas que a gente fez lá no ginásio do Voturucaia. O Voturucaia o pessoal não conhece, mas tem um ginásio que nós construímos. Tudo isso, esses espaços, era exatamente para dar vida. Os parques, né? O Parque Jardim do Lago, que nós fizemos, o Parque do Engordadouro, o Parque do Secap, lá da Vila Comercial, Maringá, nós fizemos também um parque belíssimo.
Isso tudo era para criar espaço para dar atividade. Eu sinto que parece que perdeu um pouco a energia. Eu recebo todo dia, eu recebo ali alguma coisa de um bairro que não tem a ginástica, não está acontecendo tal coisa. Parece que perdeu a energia o esporte na cidade. Espero que seja retomada. Mas eu senti que caiu muito essa vida que o esporte tinha na cidade de Jundiaí. O Vitor Machado está perguntando para o senhor qual que é o projeto, caso for eleito deputado, para aumentar vagas de emprego no aglomerado. Cassiano Rogério Gonçalves, de novo, ele pergunta como é que o senhor vai fazer para juntar o atendimento do Hospital Regional com o Hospital São Vicente e desafogar ainda mais o Hospital São Vicente. Isso acho que é um desafio ainda do Executivo Municipal, do Executivo Estadual e tem que ser acompanhado pelos deputados. Eu me lembro que eu era deputado e eu bati muito nessa questão do Hospital Regional, né? Desde a desapropriação, ficou 7 anos parado, eu todo dia fazendo discurso na Assembleia, mandava ofício para o Estado, aí vinha um ofício totalmente torto. Eu procurei cobrar bastante o governo em relação a isso. Hoje está o funcionamento, ainda é precário do ponto de vista do que poderia ser, do ponto de vista... Esses dias aí nós temos São Vicente lotado, parou de atender gente, e do lado nós temos um hospital que poderia estar com essa baixa e média resolutividade acontecendo ali, né? Então eu acho que ainda vamos batalhar bastante em relação a isso. Em relação ao emprego, é um problema difícil porque às vezes ele foge um pouco do âmbito municipal e até do estadual. Tem muito a ver com políticas nacionais, né? A gente vê essa crise do desemprego no país, que pegou todo mundo. A informalidade hoje, acredite se quiser, hoje nós temos mais gente na informalidade do que no emprego formal. Isso é um absurdo isso, é uma coisa trágica para o país. E nós tivemos algumas experiências, o Vitor foi da coordenadoria de emprego aqui de Jundiaí, no nosso governo, nós tivemos algumas experiências da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o Marcelo Cerezer esteve à frente e dialogava muito com a coordenadoria. Eu acho que a gente poderia tentar levar isso como leis para o Estado, quem sabe o Emprega Mais, aprovações mais rápidas nos municípios, no próprio Estado, facilitar um pouco a vida daquele que quer empreender. Acho que isso a gente poderia tentar através de legislações no Estado. Fomentar os parques tecnológicos, uma pena, o nosso está abandonado lá na região do Novo Horizonte, é um parque que atrai emprego, o município está lá abandonado, e que foi o Estado, inclusive, que fez parceria conosco, não liberou recursos, a gente começou a fazer junto com a Fundação Cinta Gordinho para poder viabilizar e acabou, tá lá, infelizmente. Então talvez o fomento aos parques tecnológicos no orçamento do Estado também é outra alternativa. Agora precisa pensar bem, Vitor, ver como é que a gente estrutura isso, que é um assunto difícil e essencial no debate da Assembleia e qualquer Câmara Federal, nas câmaras municipais, sem dúvida alguma. Assunto quentinho. O atual prefeito disse que não pode dar aumento real para os servidores porque o senhor inchou a folha de pagamento com alimentos generosos para todas as categorias de servidores. Isso é verdade ou é mais uma fuga do atual prefeito das promessas de campanha, onde ele prometeu seguir com política de valorização dos servidores como vinha sendo feito no seu mandato? Olha, eu vi, inclusive, o comunicado da Prefeitura que ela soltou hoje, né, em relação a essa questão do reajuste, ela joga de novo a culpa no governo anterior. Eu tenho aqui os dados do Tribunal de Contas. Qual é o gasto com o funcionalismo no nosso governo? Tem os anos todos, nós chegamos aí a 44% do orçamento total gastando com folha. Isso é um número absolutamente normal. E o salto que deu, é importante dizer isso, o salto que deu da folha em relação ao orçamento total se deu em 2011 e 2012. Eu não era prefeito. Ali foi feito o plano de cargo e salário, que houve um salto de gasto significativo. Quem pega o gráfico, o Parimossi, que é o secretário, esteve na Câmara mostrando os dados, eu acompanhei nas audiências. Você vê o gráfico, ficou muito claro que em 2011 e 2012 é que houve um salto do tamanho da folha. Mas que não é problema, porque nós temos um plano de cargo e salário que teve muitos problemas, eu tive que fazer correções, técnico de enfermagem, engenheiro, uma série, zoonose, uma série de categorias tiveram melhorias. Nós trabalhamos de fato em melhoria para o servidor público, é real. Nós gastamos com o servidor para que ele pudesse ter condição de trabalho, salário decente,
corrigir as distorções, o auxílio alimentação. A gente trabalhou mesmo, foi o governo que mais trabalhou para o servidor público, e o servidor público fala isso para mim até hoje. Agora, dizer que nós tivemos alguma responsabilidade sobre isso, nós melhoramos a vida do servidor. Os índices de gasto da Folha estão dentro dos padrões normais de qualquer prefeitura. Onde está o exagero? Onde está a irresponsabilidade fiscal? Esse ano, 2018, o orçamento desse ano foi feito pelo atual prefeito, não foi feito por mim. Ele reclamar do orçamento do ano passado, que não dava para dar alguma coisa, vá lá, que o orçamento eu tinha feito. Agora, esse ano foi ele. Por que ele não colocou ali os valores adequados para poder fazer o reajuste do servidor como deveria? Então, eu acho o seguinte, continua o mesmo discurso, é um discurso desonesto. Um discurso desonesto porque ele não corresponde à verdade dos fatos. Você divergir na política faz parte do jogo, você ter ideias diferentes faz parte do jogo. Ele pode dizer, eu não concordo com o UPA, devia ser um outro tipo de projeto. Tudo bem. Agora dizer que eu sou responsável por alguma coisa nessa relação do atual prefeito com o servidor, isso é um absurdo. Eu valorizei o servidor público. Se ele não quer valorizar, se ele não quer gastar, porque essa história da responsabilidade fiscal também tem isso, né? Tem os exageros que você acaba não fazendo limpeza na cidade, você não corta o mato, você não mantém a cidade, daqui a pouco não coleta o lixo adequadamente, não paga o servidor adequadamente, de repente você desmonta toda uma máquina que está construída na cidade. Então, é preciso cuidar. Essa história de responsabilidade fiscal não pode ser confundida com irresponsabilidade do gestor de fazer um bom governo. E ele está desrespeitando o servidor e usando o meu governo como álibi, como desculpa para a incompetência na relação com o servidor público. O senhor termina, se caso for eleito, termina o mandato de deputado estadual? Eu quero ser deputado estadual. Quero iniciar e terminar o mandato. Eu estou falando isso aqui, claro que nós não estamos em nada de período de campanha, eu sou um pré-candidato, eu tenho que responder essa questão. Eu quero ser, se for eleito, deputado estadual para ajudar a minha região, ajudar a minha cidade, é isso que eu quero. Então, é a minha disposição. Minha pergunta e pergunta do Jamilson Tonoli, também radialista, jornalista, ele quer saber, o senhor pensa em voltar para a prefeitura? O senhor quer ser prefeito de novo? Eu saí da prefeitura e conversei muito com a minha família, absolutamente realizado com o que eu fiz, com uma insatisfação com a forma com que eu fui tratado ano passado pelo atual governo, e ainda permanece, é só ver essas besteiras que estão fazendo. Então isso me deu uma certa... ficou um pouco desgostoso com a política e com a forma como algumas pessoas fazem as coisas. Mas eu saí absolutamente realizado. Sabe que você andar em cada bairro da cidade, vou no mercado, vou na farmácia, vou no bairro, eu ando, eu fico muito à vontade. Muito à vontade, eu tenho uma relação muito tranquila. Então eu saio realizado, eu conversei com a minha família, eu não penso mais em ser prefeito, eu penso em continuar na política e procurar fazer o melhor possível pela minha cidade, pela minha região. Bigardi, tanto o prefeito, eu comentei isso com o Luiz na semana passada, como você, nas redes sociais são muito hostilizados. As pessoas criam coragem e xingam através das redes sociais. Pessoalmente, no mundo real, já aconteceu de você ser hostilizado? Nunca. Sinceramente, nunca. E eu acho que a rede social é a casa onde o pessoal fala que é a casa do capeta, lugar onde o cara fala o que ele quer, acha um extravasamento. Né? Ainda mais um cara que, se ele é prefeito, se ele é um vereador, se ele é um deputado, presidente, ele está sujeito a levar pancadaria ali. Mas eu nunca tive. E eu, mesmo na rede social, quando não é uma coisa fora do comum, qualquer crítica eu respondo, eu procuro responder, porque faz parte da relação. Agora, sem dúvida, é um mundo que tem uma certa, eu diria até irresponsabilidade de falar o que quer. Você tem que entender que do outro lado tem uma pessoa que tem lá suas qualidades, seus defeitos, é um ser humano, portanto essa relação tem que ser respeitosa. Eu nunca na rua tive qualquer tipo de hostilizar, nada, graças a Deus nunca tive isso. Considerações finais. Eu estou contente de poder estar aqui com você. Eu acho que nesse 1 ano e pouquinho foram raras as vezes que eu pude falar assim, abertamente, dizer as coisas que eu penso.
responder algumas questões. Agradecer também, eu tive diversos artigos publicados no Junei Agora, que foram coisas que eu voltei a escrever, isso me faz muito bem, eu gosto de escrever, gosto de pensar. Então eu estou numa fase boa, feliz, satisfeito com a minha família, com o trabalho que eu estou fazendo agora partidário, e espero continuar assim. Boa sorte para o senhor, foi um prazer recebê-lo. Venha sempre. Obrigado, prefeito. Valeu, até mais.